Olá, tudo bem? Sou a Diana da DB Imóveis. Estamos hoje aqui no bairro Petrópolis, no coração desse belíssimo bairro residencial, para lhe apresentar essa belíssima casa. Uma casa sofisticada com materiais de primeira qualidade. Nessa casa, com piscina, um anexo particular onde envolve a sua parte comercial, seu trabalho. Agende agora mesmo sua visita conosco e venha conhecer a sua casa.